Olá pessoal, como eu não consegui fazer a gravação da primeira aula em sala, eu resolvi fazer aqui um comentário dos slides que a gente apresentou na primeira aula, para que vocês tivessem acesso aí para relembrar o que a gente viu quando necessário, né? Então vamos lá. Lembrando que a gente está trabalhando a disciplina de administração e economia e a gente começa por introdução à administração com teorias administrativas. Nós comentamos sobre a administração, né, sobre a origem dela, da onde que veio a administração em si. E aí a gente, conversando em sala, né, discutimos ali que, apesar de, como ciência, ela ser algo relativamente novo, mas empiricamente, ou seja, na prática, ela já existe aí desde que o homem existe, né? Quando os primeiros homens das cavernas acabaram se agrupando em tribos, se unindo lá, já havia, de certa forma, a ideia de administração, ou seja, agrupamento de pessoas com um objetivo, que no caso deles seria ali a sobrevivência ou se defender de animais, conseguir alimentos juntos. Então, a administração ela é uma ciência. Como ciência, ela aí remete aí ao século passado, né, início do século passado, só que ela tem toda essa história, né? Tem uma origem aí já milenar. Então, o que eu queria trazer aqui nesse slide é justamente a ideia dos sumérios, né? Seria um dos povos mais antigos aí que a gente tem registro e que aplicavam, né, a ideia de administrar com conceitos já mais elaborados para aquela época. Os sumérios aí acabaram criando cidades-estados, sistema de irrigação, domesticação de animais, as cidades-estados, como eu falei, e até a construção das pirâmides, em alguns casos, é atribuída a eles, né? Acredito que sistema de irrigação e a domesticação de animais, também o calendário, né, também foi desenvolvido por eles, as estações do ano. Cidades-estados talvez seja uma coisinha um pouco mais interessante a gente observar, porque assim, quando a gente fala em cidades-estados, a gente fala em cidades onde havia direito de propriedade, onde haviam leis, então era algo elaborado, né, aí um pouco mais complexo. Quanto às influências da administração como ciência, né, então a gente sabe que ela é mais recente como ciência e ela sofreu aí, digamos, influência de diversas organizações ou instituições. Uma delas foi a Igreja Católica Romana, né? Então, o que a administração tirou dessa ideia da Igreja Católica aí? Primeiro, por ser uma organização milenar, né? Ela se mantém no tempo, então ela conseguiu criar um legado. Então é interessante de se estudar e conhecer como que ela conseguiu avançar aí já há mais de 2000 anos, né? Objetivos. A Igreja Católica tem os objetivos bem definidos. Então, ela é uma organização de pessoas com um objetivo em comum, né? Que seria aí conseguir o maior número de fiéis para a crença católica aí. A hierarquia centralizada. Então nós temos tudo isso aí na figura de uma única pessoa que acaba comandando toda essa instituição, que é a figura do Papa. E a revisão de conceitos, né? Aqui eu já pego algo um pouco mais recente aí que se a Igreja Católica conseguiu se manter estável no tempo aí, essa questão de organização milenar aqui, ó, isso aí, de certa forma, está relacionado à questão de manter os conceitos dela, embora que em alguns momentos um pouco mais retrógrados, a gente podia pensar dessa forma, mas talvez seja justamente isso que levou ou que conseguiu fazer com que a igreja se mantesse durante todo esse tempo aí. Então, acho que também não vai entrar no mérito da questão, mas só para entender um pouquinho disso aí. Então, quanto à influência da administração, esses quesitos, né, da Igreja Católica, a organização milenar, os objetivos e a hierarquia centralizada na figura de uma pessoa, nesse caso, por isso centralizada. Outra instituição ou outra organização aí que também contribuiu bastante para a questão da administração, por estudo dela, foi as organizações militares. Tá? As organizações militares entram com a ideia de que há uma unidade de comando, ou seja, há alguém que
é responsável pelos demais. Existe o trabalho em equipe, o que a gente precisa hoje dentro das empresas, né, e que muitas vezes a gente ainda não consegue ter eficiência nesse item. A questão de controle e logístico, que é necessário para pensar aí em criar uma operação, invadir uma determinada área ou mesmo defender, né? Então, por trás disso há toda uma questão de logística envolvida, armas, alimentos, médicos, equipamentos em si, tudo isso aí é necessário. E as estratégias, ou seja, como que eu vou desenvolver uma ação, o que eu vou fazer e de que forma eu vou fazer isso. Então, as estratégias, que é pensar antecipadamente, né, um planejamento de como fazer alguma coisa. O que eu vou usar como caminho para isso. Então, né, quanto às influências, basicamente aí da Igreja Católica e das organizações militares. Né? Mas no contexto histórico, nós temos aí a Revolução Industrial, né, que para alguns autores é separada em duas partes devido aos componentes de cada uma desses períodos. Então, a gente fala até 1860, onde o principal fonte energética era o carvão, né, como energia usado ali, e o ferro como matéria-prima. Depois, a partir dessa data, de 1860 até 1914, a Revolução ela já começa a usar a eletricidade, né, e derivados do petróleo como novas fontes de energia. E o aço substitui o ferro como matéria-prima, dando mais robustez e possibilidade de criar máquinas e motores mais resistentes, né, e duráveis. Nós falamos da Revolução Agrícola, né? Então a Revolução Agrícola ela deixa de existir nessa época e passa a existir a Revolução Industrial. A gente também comentou de outras revoluções, né? A Revolução Agrícola, Industrial e a Revolução do Conhecimento em sala de aula, aí, só para vocês relembrarem. Então aqui as três. Ainda falando sobre influência, né? O que aconteceu ali? A gente já falando na segunda época da Revolução Industrial, já na parte aí onde ela tem um ápice maior ali. Então nós tínhamos um crescimento acelerado e desorganizado das empresas que passaram a exigir a administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. Ou seja, o crescimento acelerado por quê? Porque estavam aparecendo novas indústrias a todo momento, novas empresas, e ao mesmo tempo que elas apareciam, também acabavam quebrando aí por falta de gestão. Então, nesse momento aparecem aí autores que vão estudar e mostrar que a administração não é um dom, como até então se pensava, e sim uma ciência. Há necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas para fazer frente à intensa concorrência e competição de mercado. Né? Então, num segundo avanço, nós temos várias empresas que possam nos mandar outra, apesar do mercado demandar uma série de questões de itens de bens de consumo, começa a haver aí já alguma rivalidade. Se a gente fosse pegar um conceito de administração, a gente poderia dizer que a administração ela compreende um conjunto de atividades organizadas, né, e a gente pode entrar com as intelectuais, as mecânicas, os braçais, que seria a força física, aí, desenvolvida por uma pessoa ou por um grupo de pessoas para obter e utilizar de forma eficaz uma determinada quantidade de recursos financeiros, tecnológicos ou naturais, visando atingir objetivos econômicos e ou sociais previamente estabelecidos. Só o que isso quer dizer, né? Quando a gente fala de administração, a gente está falando aí de um agrupamento de pessoas. Então vejam bem aqui, ó, uma pessoa ou um grupo de pessoas. Para quê? Para obter, né, ou utilizar de forma eficaz determinada quantidade de recursos. E aí a gente conversou sobre o que seriam recursos dentro da administração, recursos humanos, recursos financeiros e recursos de infraestrutura, onde entram os tecnológicos, visando atingir objetivos econômicos ou sociais previamente estabelecidos. Por que objetivos, né? Atingir objetivos? Porque quando se abre uma empresa, quando se abre uma indústria, automaticamente se tem um objetivo, que é produzir alguma coisa, produzir, comercializar. Então esse é o objetivo dela. Né? Embora muita gente fale que o objetivo é o lucro. Não, o lucro é consequência das atividades da empresa. Né?
Então isso aí já é previamente definido. Então vai abrir uma empresa, qual é a finalidade dela, qual é o objetivo? Ah, é produção de, vamos lá, de alumínio, por exemplo, né? Então a gente já sabe qual é o objetivo dela, produzir alumínio. Para isso vai precisar o quê? De recursos, matéria-prima, pessoas, máquinas, infraestrutura, criar departamentos aí financeiros, de compras. Então há toda uma necessidade de estruturar, né, departamentos, ou seja, de criar uma organização das tarefas necessárias para alcançar os objetivos que a empresa definiu. Se a gente for pensar mais simples um pouquinho, pessoal, a gente poderia definir que a administração é tomar decisões, né? A gente vai ver lá que ela tem algumas funções específicas ali, definidas pelos autores, mas numa síntese, num supra-sumo, seria basicamente a tomada de decisão. Tomar decisão para quê? Para gerir corretamente os recursos e alcançar os objetivos. Então, como funções, nós temos aí planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Onde cada uma delas aí deve ser executada de forma a contribuir, né, para que a gente consiga dar conta de manter a empresa funcionando, conseguindo atender os objetivos dela, tendo o resultado financeiro desejado para pagar os seus funcionários, pagar todas as suas contas e despesas, sobrar alguma coisa para o dono ou para os donos e ainda sobrar um pouquinho mais para reinvestimento na empresa. Tá? Então vamos ver um pouquinho dessas funções que a gente tem aí dentro da administração. Planejamento é uma função administrativa que estabelece os objetivos e as linhas de ação adequadas para alcançá-los, né? Então, planejar é definir antecipadamente, ou seja, tentar fazer uma previsão do que vai acontecer e de que forma que a gente vai criar ações para estar dando conta do que a gente aí está colocando como objetivos, colocando como as metas da organização, ou seja, o que a gente precisa fazer para que tudo funcione corretamente aí. E aí a gente, quando fala em planejamento, é basicamente uma questão de parar, pensar, digamos aí, estrategicamente, como a gente costuma dizer, né? Pensar de forma estratégica, observando tudo o que pode acontecer, entender quais são os pontos fortes e fracos da organização, tentar melhorar os pontos fracos e aproveitar os pontos fortes. Mas a gente também vai trabalhar um pouquinho mais sobre essas partes aí que já caem da análise SWOT, né? Aqui é só para vocês terem conhecimento básico, tá, gente? Quando a gente fala na outra função que é organização, né? A organização, e aí assim, ó, pessoal, aqui a palavra organização é justamente voltado à atividade, tá? Não é organização como empresa, que muitas vezes a gente fala de aula usa também, né? A organização isso, a organização aquilo, como sinônimo de empresa de indústria, né? Não é isso. Aqui, organização é referente ao ato de organizar. Então, organização é uma função administrativa que se agrupa às atividades necessárias para a instituição atingir os seus objetivos. Se ali atrás a gente planejou o que ia ser feito com a empresa, de que modo que ia ser a empresa, qual o segmento que ela ia atuar, qual as previsões de vendas que iam acontecer nos primeiros, segundos, terceiros meses, ou talvez até no primeiro semestre, segundo semestre. Agora aqui na questão de organização, a gente vai pegar esses recursos que são necessários. Então atrás se planejou que precisaria de uma estrutura física com máquinas, com pessoas capacitadas para operar essas máquinas específicas. Precisaria também de matéria-prima e ainda precisaria de pessoas para fazer a parte que a gente chama de comercial, né? O departamento mais administrativo da empresa. Vamos lá. O que é organizar nesse caso? Então, é pegar esses recursos e colocar eles de forma organizada. Organizada como? Né? Racional, lógica. Então, para fazer um produto, talvez tenha que passar por uma série de máquinas, uma série de etapas, para lá na frente sair o produto acabado. Então,
alinhar essas máquinas de forma adequada, né? Montar a parte aí, digamos, de chão de fábrica, a gente costuma dizer. Definir quem são as pessoas que vão ocupar cada uma dessas posições aí nas máquinas, quem vai ser o supervisor, como é que vai ter que fazer para aproveitar agora o recurso humano aí que a gente tem, que é os operadores, por exemplo, das máquinas, e já pensar se a gente vai dar conta de atender o que foi planejado. Então tem que ver se vai trabalhar na área comercial, se vai criar turnos aí. Quem faz isso é justamente com base nessa função de organização, organizar os recursos, tanto humanos quanto financeiros, no caso matéria-prima, máquinas e outras, e infraestrutura aí também entra a questão de TI, ou tecnologia, né? Ou TICs, tecnologias da informação e da comunicação. A ideia é de organizar, né, cada coisa em seu devido lugar. Né? Direção. Pessoal, direção aqui não tem relação com a questão de dirigir veículos, tá? Direção aqui, ela está falando de uma função administrativa, que é a ideia de coordenar, conduzir as pessoas na execução das atividades planejadas e organizadas. Ou seja, a gente está direcionando os recursos humanos, tentando motivá-los para que eles consigam desempenhar da melhor maneira possível o seu papel, que é o quê? Executar o que foi já lá na frente, na primeira etapa, planejado. Então, nós temos alguém que planejou, temos várias pessoas que organizaram e agora nós temos pessoas colocando em prática o que foi definido antecipadamente. E como é que a gente vai verificar, né, para que essas pessoas estejam motivadas, satisfeitas com o que estão fazendo e que realmente contribuam efetivamente para a empresa, para a organização? Bom, isso é o trabalho dos gestores, né? Fazer com que as pessoas consigam fornecer o máximo ou produzir o máximo aí com base nas suas ações. Então, o trabalho do gestor nesse caso é justamente fazer o aproveitamento eficaz da mão de obra, digamos assim, né? Ou dos recursos humanos, que fica mais interessante, mais bonitinho. O controle. Bom, essa etapa de controle está relacionada à questão de mensuração, ou seja, medir. Né? Então, o Drucker tem uma máxima lá, Peter Drucker, que é um dos grandes autores da administração moderna aí, ou contemporânea, onde ele diz que a gente não consegue administrar o que a gente não mede. Não tem como você controlar o que você não mede. Então, aqui a questão de controle é justamente isso. Se num primeiro momento a função de planejamento definiu ou estipulou lá metas para alcançar no primeiro mês, agora no controle a gente vai confrontar o que está acontecendo de fato com o que foi planejado. Por exemplo, os gastos para cada um dos meses aí, né? Tá dentro do que foi estipulado ou não? Então a gente tem que lembrar que controle é a questão de confrontar dados reais que aconteceram com dados que foram previamente aí planejados. Tá? Essa é a lógica que a gente aplica à função de controle. Então é bem tranquilo, é bem simples, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa controlar as coisas para poder gerenciar elas de modo adequado. Pessoal, nós paramos aqui na aula, né? Então a gente discutiu bastante em sala lá, não vai dar para replicar tudo aqui o que a gente teve em sala, até porque houve algumas interações, então dinamizou bastante a aula, fica difícil de reproduzir com detalhes, mas numa síntese do que foi abordado, né, tá aqui dentro desses slides até aqui. Então a gente vai na próxima aula continuar apresentando para vocês aí um pouco mais sobre essa e continuar falando sobre a evolução da administração e já entrando na parte de teorias administrativas. Agora a gente vai começar a identificar aí como é que se iniciou na prática a administração, quem foram os autores que foram base para esses estudos aí que hoje são referências quando se fala de administração, e qual foi o legado deixado por eles, né? O que realmente até nos dias atuais ainda é válido, que é muita coisa, e também entender o
que aconteceu dos outros autores que vieram posterior a eles. Então a gente vai conseguir pegar uma linha histórica aí das diversas teorias administrativas que existem e vai conseguir entender um pouquinho de cada uma delas e também entender como a administração se tornou uma ciência aí, uma das ciências humanas aí, que é hoje necessária para a gente manter as organizações aí funcionando corretamente, tá? Então a gente encerra por aqui, né? Aí, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima, gente.